mensagem de hoje é o que aparece no telão aqui agora. Você pode ler em voz alta para mim, por favor? Exatamente. Os pensamentos de hoje definirão o amanhã. Então, os pensamentos de hoje definirão o amanhã. Você pode estar certo e certa disso. Às vezes você se pega, isso já deve ter acontecido com você se pega rindo sozinho e alguém pergunta, você está rindo de quê? E eu pergunto, por que você está rindo? Porque você pensou em alguma coisa engraçada, uma coisa bacana, uma coisa que te alegra, não é assim? Sim, não é? E você deve ter pego alguém, ou você mesmo, chorando, ou quase chorando. Alguém chegar e você está triste, e você, não é nada não. E por que estava triste? Por quê? Porque estava pensando em algo triste, algo ruim, algo que mexeu com o seu emocional, não é assim? Sim, não é? É assim. O pensamento, coloque muita atenção, por favor. O pensamento ele tem uma força imensa na vida do ser humano. Ele interfere diretamente no nosso dia a dia. O pensamento interfere na nossa postura, interfere nas nossas palavras, interfere na nossa maneira de tratar alguém. Os pensamentos interferem na nossa maneira de agir. Os pensamentos que você traz à sua mente, ou que você nem traz, mas eles vêm e você permite que eles fiquem na sua mente, eles vão influenciar na sua vida. Os pensamentos de hoje definirão o dia de amanhã. Isso é certo. Então você veja que logo de imediato o pensamento ele já mexe com o semblante da pessoa. Sim ou não? Você pensa numa coisa boa, qual é o semblante que você faz? Semblante bom, alegre. Não é verdade? Pensa numa coisa ruim, qual é o semblante que você faz? Um semblante triste ou fechado. É ou não é verdade? Porque você está pensando numa coisa muito séria e tal. Então o semblante já mostra. Por isso que o profeta Jeremias, ele disse, está em Lamentações, capítulo 3, verso 21, é um versículo apenas, mas veja quão forte ele é. Toda a igreja pode ler comigo? Está aqui no telão também. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Só vocês, bem forte, vamos lá. Pronto. O que ele está dizendo? Em vez, Senhora, de eu trazer à minha mente coisas ruins, deixa eu trazer à minha mente coisas boas. Amém, gente? Coisas boas. Coisas que vão trazer bons resultados, boas energias, digamos assim. Porque enquanto eu opto ou decido ficar pensando em coisas que me jogam para baixo, eu fico para baixo. É verdade, não tem jeito. Aí você vai dizer assim, bicho, mas é incontrolável. Não, é controlável sim. Porque Deus deu a você e a mim um poder de decisão muito grande. Deus deu ao homem o poder para decidir o que vai fazer e para decidir também o que ele vai pensar. O que ele vai pensar. Vigie com os seus pensamentos. Quantas pessoas que elas não andam cabisbaixas, ou de um tempo para cá elas estão cabisbaixas, sabe por quê? Porque elas só vivem pensando nas frustrações dos dias de ontem. Ela vive pensando nas tentativas que deram erradas, nos nãos recebidos, porque os nãos também fazem parte dessa vida. Nem sempre a gente recebe sim. É ou não é verdade? Nem sempre. Nem sempre recebemos sim. Às vezes recebemos o quê? Um não. Um não. E a pessoa
acaba nutrindo dentro dela esse tipo de pensamento. Poxa, eu não vou nem tentar mais. Não vou nem tentar porque eu já tentei, deu errado. Mas quem disse que vai dar errado de novo? Se o que está fazendo é coisa certa, aprenda isso, igreja. Que nem sempre na primeira tentativa você vai ter o resultado que você quer. De repente pode ser na segunda, na terceira, na quarta, não sei. Mas uma coisa é certa, quando a sua hora chegar, quando o tempo de Deus chegar na sua vida, você vai tentar e vai dar certo em nome de Jesus. Amém, igreja? Pode estar certo disso. Porque tem o tempo de Deus. E quando o tempo de Deus na vida de uma pessoa chega, já era. Agora, eu vou falar uma verdade para você. Se o tempo de Deus estiver chegando na sua vida, mas você estiver na sua mente com pensamentos ruins, pensamentos de que, não, mas eu não vou conseguir. Não, mas isso não é para mim. Não, mas isso é para todo mundo, menos para mim. Não, só acontece com os outros, comigo não acontece. Aí você vai ficando frustrado, você vai ficando para baixo, caído. Ouça isso. Quantas vezes você não se sentiu triste porque você viu o seguinte: poxa, fulano fez, poxa, deu certo para ele. Poxa, eu fiz e não deu certo para mim. Não é verdade o que eu estou dizendo? Não é verdade ou é mentira o que eu estou falando? É verdade, ué. Você é ser humano. Mas isso é normal acontecer, bispo? É normal. Mas o que não é bom é você continuar o quê? Com esse pensamento. Aí você daqui a pouco pensa dessa forma: não só dá certo com os outros. Aí você, no seu íntimo, você fica conversando consigo mesmo. Não, aí você diz para você: não, mas você não tem condição, você não tem como vencer, você não vai conseguir. E eu vou dizer para você o quão perigoso isso é. Veja aí o que Deus disse lá em Deuteronômio capítulo 7, verso 17. Está aqui no telão, vai aparecer para você também. Deuteronômio capítulo 7, verso 17. Isso daqui é o próprio Deus falando, e veja que forte é. Ele diz assim, leiam comigo toda a igreja: se disseres no teu coração, essas nações são mais numerosas do que eu, como poderei desapossá-las? Você entendeu o que Deus está dizendo aqui? Entendeu, filho? Deus está dizendo o seguinte: meu filho, se você ficar aí no seu íntimo, pensando dessa maneira, se você ficar pensando, não, mas o meu problema não tem jeito não, não, mas o meu não tem saída, não, o bispo não sabe como está a minha vida, ele não sabe do meu problema, não, aconteceu com fulano, mas, poxa, o meu é pior do que o dele. Enquanto você pensar dessa maneira, Deus está dizendo o seguinte: meu filho, enquanto você pensar assim, eu não vou poder fazer nada. Você está entendendo, sim ou não? Não vou poder fazer nada. Veja, por mais poderoso que Deus seja, por mais poderoso que Ele seja, se eu, Gerson, no meu íntimo ficar pensando comigo mesmo, não, mas não vai acontecer. Não, mas essa situação não vai mudar. Não, mas esse milagre não vai acontecer. Não, não é tão simples assim. Não, não. Então Deus vai olhar e vai dizer o quê? Não posso fazer nada. Eu estou inventando isso ou está escrito? Não, está escrito ou não está, igreja? Está escrito aonde? Na Bíblia, na palavra de Deus. Amém, igreja? Está aqui na palavra de Deus. Estou mostrando para você. Então o pensamento, ele influencia no resultado da sua vida. Por quê? Porque o pensamento que você tem, ou ele vai levar você a tomar atitudes boas, atitudes que vão levar você a vitórias, ou os pensamentos que você traz na sua mente levarão você a não tomar essas atitudes, ou a não fazer nada, se isolar, se trancar, como muitos fazem, ou então levar você a fazer coisa errada. Compreende o que eu estou dizendo? Veja o que diz Provérbios capítulo 23, versículo 7. Provérbios 23, 7. Toda a igreja pode ler comigo, por favor? Porque, como imagina em sua alma, assim ele é. Só vocês, bem forte. Como é que você imagina? Como é que você se imagina?
Assim você será. Tem pessoa que fica se imaginando, puxa, como um pobre coitado. Ela quer que todo mundo tenha pena dela. E eu quero que você aprenda uma coisa: Deus não se manifesta na sua vida por pena, Ele age por fé. Deus não se manifesta na vida de alguém porque está com pena desse alguém. Deus se manifesta porque essa pessoa manifestou a sua fé. Aprenda isso. Então, como imagina em sua alma, assim ele é. Como que você se imagina? Olha para mim. Como você se imagina? Se você se imagina, poxa, eu sou um pobre coitado. Então você é. Então você é. Não está escrito? Então você é um pobre coitado. Se você imagina, poxa, mas eu sou um derrotado. Então você é o quê? É um derrotado. E vai adiantar o bispo orar por você? O pastor orar? O obreiro? Colocar a mão na sua cabeça? E se botar o pé? Pior ainda. Não adianta. Pode fazer o que for. Não é verdade? Por quê? Porque você imagina. Eu não consigo. Quantas pessoas não imaginam, não ficam dizendo para si mesmo, acho que eu nunca vou casar não, porque eu sou tão feio. Sou tão feio. Não, porque eu sou isso, não sei falar direito. Eu não... Então você se imagina assim, aí o que acontece? Você fica totalmente fechado e você não consegue fazer aparecer as qualidades que você tem. Porque normalmente a pessoa não é feia, ela pode estar mal arrumada. É ou não é verdade? Não, é ou não é verdade? Está mal arrumada. Mas cá para nós, vamos falar abertamente aqui. Vamos supor que eu estou pregando aqui, você já pensa as coisas na sua cabeça que eu sei. Aí tem gente que já pensou aqui, bicho, mas tem gente que é feio pra caramba. Não, você já teve gente que pensou. Não, gente, bicho, tem gente que é brabo. Ou de repente você está dizendo, não, bispo, eu sou. Não vem querer me enganar, porque tem um espelho lá em casa, e eu olho, e quando eu olho, leva até o susto. Então, mas presta atenção. Não, sério. Ouve aqui, especialmente de manhã. Gente que quando acorda é só misericórdia. Não, ela vai no espelho, opa. Não, ela não está repreendido, sou eu, em nome de Jesus. Bom dia. Ouve aqui. Presta atenção no que eu estou falando, hein? Em nome de Jesus. Você já deve ter se deparado, e vamos falar só entre a gente aqui, não precisa de falar para os outros não, só entre nós. Não precisa levantar a mão também não. A gente já começa até a rir, porque... Mas você já deve ter visto, já deve ter se deparado, quantas pessoas não já se depararam com um casal, que você não falou com ninguém, mas você no seu íntimo até repreendeu, mas você pensou, rapaz, como é que esse rapaz casou com essa menina? Não, já aconteceu ou não aconteceu? Rapaz, como é que... Ou então, meu Deus, como é que essa moça conseguiu casar com esse rapaz? Que discrepância ali de aparência. Você sabe o que aconteceu ali? De repente? Há casos e casos. Mas, o que aconteceu ali de repente é que o rapaz, percebendo o seguinte, olha, minha aparência é braba. Está brabo o negócio. Já fiz isso, mudei o penteado, já raspei a cabeça, mas não tem jeito. Está brabo. Então o que ele faz? Em vez dele, puxa, coitado de mim, ele procura apresentar outras qualidades. Ele não tem a beleza física, mas ele tem outra beleza. Amém, igreja? Você está entendendo sim ou não? Ele tem outra beleza. Ele tem qualidades. Ele tem aptidões. Ele tem coisas que ele sabe fazer. A moça é a mesma coisa. Entende o que eu estou dizendo? Sim ou não? Então aparece. Então, a pessoa gostou da pessoa em si, a essência dela, do que ela é, não simplesmente do quê? Da aparência. O que ela demonstrou ser por dentro foi tão forte que a aparência a pessoa nem viu direito.
Amém, igreja? Não é verdade o que eu estou falando? Sim ou não? Vocês estão entendendo o que eu estou falando, né, igreja? Para depois não falar que o bicho está dizendo que tem casal que não é bonito, outro é feio. Já falei o que eu penso. Então, para não jogar para cima de mim o que eu não falei. Mas quando a pessoa se imagina uma coisa, é aquilo que ela é. Pensa no que Deus quer que você pense. Amém? Por isso que o apóstolo Paulo, depois você dá uma olhadinha, não vai aparecer aqui no telão não. Você só guarda na mente ou anota aí para depois você ver na sua casa. O apóstolo Paulo ele escreve aos Filipenses, capítulo 4, verso 8 em diante, e o tema e o título é exatamente esse: no que devemos pensar. Em que devemos pensar? Então Paulo discorre diversas coisas que você deve pensar. E ele fala só de coisas boas. Porque quando você pensa em coisas boas, você reage de uma maneira boa. Se você pensa em coisas ruins, você reage de forma ruim. Compreende o que eu estou dizendo? Então ele diz tudo que é bom, que é respeitável, que seja isso que ocupe a vossa mente. Por que tem gente que às vezes mata os outros? Não estou falando aquele tipo de caso aí, matou em legítima defesa, alguém veio para cima e tal, e a pessoa se defendeu, acabou matando o outro, ela não queria aquilo. Está entendendo, sim ou não? Ou uma briga que aconteceu no trânsito, você deve ter visto coisa assim. Não estou dizendo que isso justifica não, tá? Não estou dizendo que tinha que acontecer isso não, absolutamente. Mas, quantas pessoas você não sabe que era vizinho ou convivia com a outra, aparentemente tinha alguma ligação, ou teve um dia e não tem mais, daqui a um tempo vai lá e mata aquela pessoa. Por quê? Porque a pessoa ficou na mente dela com pensamentos o quê? Ruins. Pensamentos que faziam gerar dentro dela ódio, raiva, mágoa, inveja. Então acabou matando o outro, acabou agredindo o outro, acabou roubando alguém, porque maquinou aquilo dentro dela, pensou, veio à vontade, e ela em vez de matar aquele pensamento, ela alimentou. Então acabou fazendo o que não era para fazer. Compreende o que eu estou dizendo? Sim ou não? Fez o que não era para ser feito. Quantas pessoas não fazem coisas exatamente porque ficou pensando naquilo? Por que às vezes trai? Por que às vezes o marido trai a esposa trai o marido? Porque houve uma situação fora e a pessoa começou a pensar naquilo. Às vezes foi um elogio que alguém deu, que o homem deu à mulher, que a mulher deu ao homem lá fora. Elogiou, falou e tal. E a pessoa na hora, está repreendido isso, mas foi para casa e ficou aquilo. Está entendendo? Sim ou não? Ficou pensando. No outro dia, ela fez questão de estar perto daquela pessoa de novo para ouvir um pouco mais. Pronto, daqui a pouco, errou, caiu. Não é verdade? Não é assim que acontece? É. Por quê? Tudo começou aonde? Na mente. Por isso que a Bíblia diz que para nós experimentarmos a perfeita, boa e agradável vontade do Senhor, está lá em Romanos capítulo 12, verso 2, diz que nós temos que mudar a nossa mente. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Mude seus pensamentos. Amém, igreja? Mude sua maneira de pensar. E cuidado com essa coisa de que, não, mas o senhor não sabe o que pensam a meu respeito. O que pensam a seu respeito não importa, o que importa é o que Deus pensa a seu respeito. Eu falo já a respeito disso, antes, porém, eu disse para você que você vai acabar fazendo aquilo que você pensar muito, sim ou não? Eu provo para você que isso é verdade. Livro de Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, verso 5, aparece no telão aqui agora. Você pode ler junto comigo, por favor? Porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne. Mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito.
Você entende isso aqui? O que está escrito aqui? Para você entender isso, precisa de você saber o significado, o sinônimo desse verbo que eu coloquei em negrito ali, cogitar. Você sabe o que significa cogitar? Cogitar significa, em suma, pensar muito numa coisa. Refletir muito a respeito de algo. Isso quer dizer cogitar. Então, cogitar significa pensar muito numa coisa. Se você ler a frase agora dessa maneira, aí você já entende melhor. Porque os que se inclinam para a carne pensam muito nas coisas da carne. Amém? Aquilo que você pensar muito é naquilo que você vai se inclinar. Se você pensar muito nas coisas desse mundo, você vai fazer as coisas desse mundo, você vai acabar fazendo. Porque é isso que você está nutrindo na sua mente. Está entendendo sim ou não? Ao passo que, se você pensar muito nas coisas de Deus, você vai fazer a vontade de quem? De Deus, não tenha dúvida quanto a isso. Você vai fazer a vontade dele. No que você tem pensado? Em que você tem pensado? O que tem estado na nossa mente? Lembre-se do que Jeremias disse: eu vou trazer à minha mente o que pode me dar o quê? Esperança. O que você tem trazido à sua mente te dá esperança de alguma coisa? Te leva a vencer de fato e de verdade? Lembre-se, se você ficar pensando, não, mas eu não posso, eu não consigo. Aí você diria, mas Bispo Gerson, eu não tenho que ser humilde? Eu não tenho que reconhecer que não sou nada? Sim, diante de Deus, sim. Diante de Deus a gente tem que dizer, meu Senhor, eu não sou nada, sou uma porcaria, não valo nada, não valo o chão que eu piso. Enfim, eu sou pior do que, enfim, qualquer coisa ruim. Não sou nada. Mas diante do mundo, das adversidades, dos problemas, você tem que dizer, em nome de Jesus, eu posso. Porque como o salmista Davi disse, em Deus faremos proezas. Repitam isso. O que ele quis dizer com isso? Olha, sozinho eu não faço não, mas com Deus eu faço. Diga, com Deus eu faço. Isso, com Deus você pode, igreja. Aí fica você imaginando, pensando o seguinte, bicho, mas você não sabe. Meus pais me desprezaram tanto. Minha mãe me desprezou. Amém, eu reconheço que isso mexe com a pessoa, com o emocional dela. Mexe com muitas coisas na vida da pessoa. Mas Deus te dá o poder de você decidir se vai ficar alimentando isso dentro de você ou se vai pensar em coisa boa. Mas como é que eu vou pensar em coisa boa? Igual o salmista Davi disse. Ele disse, está escrito na Bíblia, no livro dos Salmos, ele diz, ainda que meu pai e minha mãe vierem a me desamparar, o meu Deus não me desamparará. Glória a Deus, igreja. Acabou. Ou seja, ele que todos me derem as costas, Deus não vai dar. Amém, igreja? Bicho, mas eu vou pensar no quê? Recebe essa aí, toma posse dessa e pensa nessa, como Jesus disse, ele disse, aquele que vem a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. Quem veio a Jesus, glorifique a Deus nessa manhã. Então ele não vai te lançar fora. Amém, igreja? Acabou. É assim, ué. Só de você começar a pensar assim, você já muda. Opa, não estou sozinho então na jogada. Não estou sozinho, eu pensei que estava, eu não tenho pessoas ao meu redor hoje, mas sozinho eu não estou. Eu tenho aquele que supre tudo na minha vida. Amém, igreja? Que é quem? Jesus, que é Deus. Amém, igreja? Vigie com os seus pensamentos. Estou falando para você e é para mim também. Eu mencionei instantes atrás, mas bispos, que as pessoas pensam de mim e tal. Olha o profeta Jeremias, capítulo 29. Ele diz assim: está aqui no telão, você pode também ler comigo. 29, 11. Sabe quem fala isso aqui? É Deus. Leiam comigo em voz alta, por favor. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. É forte, hein? Você entendeu o que Deus está falando aqui? Deus está falando o seguinte, meu filho, vem cá.
Deus está fazendo isso para você também. Para você despertar para isso. Meu filho, não interessa o que as pessoas pensam de você. O que interessa é o pensamento que eu tenho a seu respeito. Eu quero dizer para você, meu amado, que o sofrimento da sua vida, o que a dor da sua vida, o que as frustrações, os dissabores enfrentados por você, o que os fracassos enfrentados por você na sua vida, que fizeram parte da sua vida ou fazem parte da sua vida, tornaram você nesta pessoa que de repente você é hoje, até de repente tanto quanto triste ou amarga, por causa de tudo isso, você tem uma certa razão para pensar dessa forma. Isso não influencia na maneira que Deus vê você. Deus está dizendo, olha, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Pensamentos de quê? De paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Ou seja, todos podem pensar mal a teu respeito. Eu penso bem a teu respeito. Eu penso coisa boa a teu respeito. Amém? De repente, todos olham para você e dizem, não, mas você foi isso. Não, mas você foi bandido. Não, mas você roubou. Não, mas você se prostituiu. Não, mas você adulterou. Não, mas você foi uma pessoa viciada, drogada, isso e aquilo outro. Você era um beberrão. Que é isso? Deus olha para você com outros olhos. Deus olha para você com olhos de amor, dando a você a chance de recomeçar. Glória a Deus, igreja. Em nome do Senhor Jesus. Ele diz, eu é que sei que pensamentos tenho. E ele está querendo dizer o seguinte, o que os outros pensam, não tem problema. O que vale é o que eu penso a teu respeito. Amém? Deus, quando olha para você, ele vê a criatura maravilhosa que ele criou, não para ser abençoada, mas para ser um vaso de honra, para ser um canal de bênção nesse mundo. Amém, igreja? Em nome de Jesus. Aí você diria logo assim, mas bispo, o senhor não entende, bispo, eu não tenho condição nenhuma, eu sou isso, eu sou aquilo, não tem problema. Lembra quando Deus chamou Gideão para vencer milhares dos inimigos? Gideão disse assim para Deus, Senhor, acho que o senhor não entendeu, o senhor está me chamando, mas deixa eu explicar para o senhor, eu sou o mais pobre da minha casa e a minha família é a mais pobre de Manassés, então estou colocando para o senhor. Aí Deus falou, rapaz, você está achando que eu não sei, rapaz? Você está pensando que eu não sei, Gideão? Que você é o menor, que você é o mais pobre, que não tem condição nenhuma, não tem problema. Você está achando que é com a sua condição que você vai vencer, Gideão? Aprenda uma coisa, Gideão, porque eu estou contigo, você vai lá e vai vencer os midianitas. O que Deus quer dizer? Aonde eu entro nisso? Aonde você entra nisso? Deus diz para você nessa manhã o seguinte, meu amado, ainda que você não tenha condição nenhuma, e eu sei disso, meu filho, você não vai lutar com a sua condição, mas é com a minha condição, porque é comigo que você vai vencer, e o meu nome vai ser glorificado na tua vida. Amém, igreja? É exatamente isso. Em nome do Senhor Jesus. Então, a partir de hoje, mude os seus pensamentos. Então, a respeito do que pensam de você, eu falo e tal, enfim, é óbvio que existem coisas que nós reconhecemos que precisamos de mudar. Não é verdade? Que não são boas e precisamos de mudar, sem dúvida alguma. Porque alguém fala e fala com razão, visando o nosso bem. Amém, igreja? Agora, só para fechar, uma coisa importante. Eu falei hoje aqui no primeiro culto, das 7 horas da manhã. Houve um caso e eu vi isso. Uma mulher casada e uma pseudo-amiga, ouça isso, dizia, volta e meia para ela assim, vamos supor que fosse o caso aqui, dona Ana e o seu Vinícius. É isso? Maurício, perdão. Mas rimou, Vinícius, Maurício, quase. Ouve aqui. É porque a caixa de entrada tá, o HD eu vou mudar, vai entrando outros nomes, aí vai misturando. Me perdoe, por favor. Perdoa? De coração, então aperta aqui. Então, o seu Maurício e a dona Ana. Vamos supor que fosse o caso. Uma amiga, isso aconteceu com um casal, que eu estou dizendo para você. Uma pseudo-amiga, volta e meia chegava para ela e dizia assim, Ana, não leva a mão não, você é muito bonita para o Maurício.
Maurício não é tão bonito para você. Esse casamento acabou. E aquela que dizia amiga estava de olho no Maurício. Estava de olho no Maurício. Vigia com o que você ouve dos outros. Amém? Vigia com o que você ouve dos outros. Que a palavra é uma semente. Aí você fica alimentando ela na sua cabeça, uma hora ela vai dar fruto. Está entendendo sim ou não? Então guarda essa mensagem de hoje. Por isso que o tema é, volta lá filho, por favor. Por isso que o tema da mensagem é esse. Leiam comigo? Os pensamentos de hoje definirão amanhã. Em cima do que você pensar, você vai agir. Se você ficar dizendo, mas eu não sou nada, não posso nada, então você não vai fazer nada. Você vai se trancar, vai se isolar e vai ser um derrotado mesmo. Lembre-se de tudo que eu mostrei para você. Vamos trazer à memória coisas boas ou coisas ruins? Coisas boas, como disse Jeremias. O que Deus disse? Se você ficar dizendo, mas o meu problema é maior do que eu, não tem como eu vencer. Deus disse o quê? Como é que eu vou poder fazer alguma coisa? Lembre-se o que lemos em Provérbios, o que ele disse, como imagina em sua alma, assim você é, pois. Para de ficar imaginando coisa que não presta a respeito de você mesma. Amém? Para de ficar, já vou fechar já a mensagem. Para de ficar dando mais valor às coisas ruins do que às coisas boas. Mas é o que normalmente nós fazemos. É o que normalmente nós fazemos. Você tem o seu trabalho, o seu negócio. Você ganhou 3 clientes hoje. Um exemplo. 3 clientes. Aí você perdeu 2 clientes. Você fica mais triste com a perda do que feliz com a conquista. Verdade ou mentira? E isso faz você ficar para baixo. Isso faz você ficar para baixo. Aí você acaba não fazendo coisas que você até pensava em fazer. Perdeu? Deus tem mais para dar. Perdeu? Perdeu? Não, toda igreja, só quem crê. Perdeu? Em nome de Jesus. Amém? Guarde essa palavra de hoje no coração, porque é para todos nós. Para mim, para você. Amém? Lembre-se, eu vou me inclinar àquilo que eu cogitar, que eu pensar muito. Eu vou acabar fazendo. Então vigie com o que você está pensando, que você vai acabar fazendo. E o que penso a teu respeito? O que vale é o que Deus pensa. Porque Ele diz, eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para dar a vocês o fim que desejais. É coisa boa que vem por aí. Amém, igreja? É coisa boa que vem por aí, em nome de Jesus. Amém? Só quem crê, por favor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero fazer uma oração por você que diz assim, Bispo Gerson, eu vou mudar os meus pensamentos. Quando alguém disser para você, mas você não é nada, você não é ninguém. Amém. Tá bom. Mas há um Deus que dentre milhares e milhares de pessoas me escolheu para estar na casa dele ouvindo a sua palavra. Amém, igreja? Ué. Muitos gostariam de estar aqui e não podem estar. Mas você está ouvindo a palavra de Deus. Amém, igreja? Quando alguém disser para você, não, mas ninguém te quer. Ninguém te quer, ninguém te ama. Aí você lembra do que Jesus disse, todo que vem a mim, de maneira alguma eu o lançarei fora. Todos podem ter descartado você de suas vidas. Jesus não te descartou. Amém, igreja? Se você diz, eu vou pensar nas coisas de Deus a partir de hoje. Fique de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Todos de pé nesse instante.